Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo. Vamos voltar nas nossas aulinhas, agora depois das férias. Eu estou no capítulo 6, da página 250 do livro 2 de vocês, tá? Que diz sobre a coordenação do corpo humano. Olha o que está aí na capa de vocês, do livro. O funcionamento do corpo humano é fascinante. São diversos sistemas realizando suas funções de forma integrada para que todo o corpo funcione adequadamente. Eita. Ok. Mas como todos esses sistemas são coordenados, o que coordena os movimentos que fazemos com o nosso corpo? É sobre isso que vamos falar nesse capítulo. Aí vem do outro lado, letra A. Que sistema do corpo humano permite que os atletas da fotografia controlem os movimentos que coordenam todo o corpo? No caso da fotografia que está aí, é um futebol para cegos. Como que cegos conseguem jogar futebol? De novo, meu filho, tá bom. Uma hora você sai. Como que cegos conseguem jogar futebol, sendo que eles não têm seus olhos para poder ver onde está a bola? Como é que eles coordenam os movimentos do corpo deles, sendo que eles não estão vendo? Eles só conseguem se orientar pelos outros sentidos. Eles fazem isso pelo sistema nervoso. O sistema nervoso deles consegue controlar todo o corpo deles, independente dos sentidos, tá? B. Quando fazemos atividades físicas, como através da fotografia, o que ocorre com nossos batimentos cardíacos? Quanto mais atividades físicas fazemos, mais fortes nossos batimentos cardíacos ficam fortes e acelerados. Quais sistemas você acha que controlam isso? O sistema que controla o batimento cardíaco é o sistema nervoso, tá? C. Apesar do sucesso no esporte, muitas pessoas com deficiência se deparam com limitações quanto à locomoção. No local onde você mora, existem adaptações para que as pessoas possam exercer seu direito de ir e vir? Converse isso com seus colegas. Onde você mora, existem acessibilidades para pessoas com deficiências, pessoas com deficiências auditivas, visuais, pessoas cadeirantes e por aí vai. Diversas deficiências, tá? Aí você bota. Se tiver, você bota qual é a acessibilidade. Se não tiver, não tem problema, né? Porque as pessoas são preconceituosas mesmo e as coisas têm que mudar, mas nunca mudam e a gente segue nessa luta. Mas vamos lá. Página 252, falando sobre o sistema nervoso. Tá lá número 1. Durante uma prova, você precisa buscar informações armazenadas em sua memória para responder às questões. Que sistema do corpo humano é responsável por essa capacidade humana? Qual é o sistema que engloba a nossa memória? O sistema que é responsável pela nossa memória é também o sistema nervoso. Tá? Aí vem escrito. Para que o corpo humano se mantenha vivo... esqueci de lembrar vocês. Tudo que está no slide é para ser copiado no caderno, tá? E vocês pausam o vídeo, copiam o slide, aí acompanham o que eu estou falando no livro. E assim vocês vão fazendo. É mais fácil de acompanhar. Para que o corpo humano se mantenha vivo, é necessário que os órgãos e os sistemas realizem suas funções de maneira integrada, um contribuindo para o funcionamento do outro. Essa integração ocorre graças ao sistema nervoso e às glândulas endócrinas, que coordenam e regulam as atividades de diferentes órgãos. Pode sublinhar o que está escrito aí, que eu botei aqui no slide também. Para que essa coordenação ocorra, o sistema nervoso e as glândulas endócrinas enviam informações para os diferentes órgãos e sistemas. Então, o sistema nervoso e o sistema endócrino, ele tem essa habilidade, essa função de enviar informações para o corpo e para os órgãos, de acordo com as situações que acontecem. Geralmente uma resposta, geralmente é uma ação, uma resposta a determinado estímulo e por aí vai. Depende do que informação nós estamos falando. Tá? Pontualmente, o sistema nervoso ele leva as informações pelos impulsos nervosos e pontualmente o sistema endócrino envia informações através do sangue por meio de hormônios. Tá? Eu botei aqui no slide resumidinho que ele botou aqui no caderno. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo agora. Células que compõem o sistema nervoso. Nós vamos estudar tanto o sistema endócrino quanto o sistema nervoso. Só que primeiro o livro de vocês decidiu botar o sistema nervoso. Aí vem. O sistema nervoso é constituído de células, como os gliócitos e os neurônios. Os gliócitos, antigamente conhecidos como neuróglias ou células da glia, hoje está difícil a minha leitura, são mais numerosos do que os neurônios, porém menores. Entre outras funções, aí pode sublinhar agora.
Eles atuam na sustentação e proteção dos neurônios e produzem e mantêm o extrato mielínico, que retira os resíduos do metabolismo dos neurônios. Nós vamos entender tudinho o que está isso mais para frente ali, que vai ter uma estrutura de um neurônio, tá? O sistema nervoso envia informações aos órgãos e aos sistemas do corpo por meio de impulsos nervosos. E esses impulsos são correntes elétricas de baixa intensidade originadas durante a entrada e a saída de determinadas partículas e moléculas no interior das células do sistema nervoso. São os neurotransmissores que ele está falando. A gente vai ver isso mais para frente de novo. O que vocês precisam entender dessas células é o que cada uma delas faz. O que os gliócitos fazem e o que os neurônios fazem. Pontualmente, os gliócitos, eles são células mais numerosas, porém pequenas, e elas atuam na sustentação e proteção dos neurônios, além de produzir e manter o extrato de mielina em todo o neurônio. E os neurônios, o que eles fazem? Pontualmente, eles transmitem impulsos nervosos. Tá? Agora, página 253, lá em cima, tem a estrutura de um neurônio. Vamos ver. A transmissão dos impulsos nervosos é feita por meio de estruturas especializadas, denominadas neurônios. E embaixo tem como que é um neurônio e cada estrutura, cada partezinha do neurônio tem uma função. A gente tem que entender o que cada uma dessas partes faz. Primeiro, lá em cima, tem o corpo celular. O corpo celular é a região no qual o neurônio localiza o seu núcleo e várias organelas, como mitocôndrias, complexo de Golgi e lisossoma. O que vocês precisam saber pontualmente sobre o corpo celular? É onde se localiza o núcleo do neurônio. E embaixo tem os dendritos, que são prolongados, curtos e bastante ramificados, que partem do corpo celular. Eles recebem a maioria dos impulsos nervosos que chegam aos neurônios. O que vocês precisam saber pontualmente dos dendritos? Eles vão receber os impulsos nervosos para poder passar pelo resto do corpo do neurônio. E no final tem outros dendritos lá, no rabinho do neurônio, que ali são dendritos também, que vão por sua vez passar essa informação para o próximo neurônio. Esse próximo neurônio vai ter os dendritos dele, vai captar essa informação, vai passar pelo corpo dele de novo até chegar no rabinho, que é o final dos dendritos, e passar de novo, ok? É isso que eles fazem, eles recebem os impulsos nervosos. Do outro lado tem o extrato mielínico, que é composto de mielina, um material formado por lipídios e proteínas que reveste o axônio. Seu papel é aumentar a velocidade de condução dos impulsos nervosos ao longo do axônio. O axônio é o corpo do neurônio todo, essa parte alongada que está aí. O extrato mielínico ele é esse cobertorzinho, essa camada gelatinosa que tem em cima dele, que parece que prende ele. Esse extrato mielínico, o papel dele principal é revestir o axônio e aumentar a velocidade do impulso nervoso. Quando o impulso nervoso passa por ele, ele passando mais rápido consegue conduzir e consegue aumentar a velocidade muito mais rápido. Caso não tenha esse extrato mielínico, o impulso nervoso ele demora para poder passar. E o axônio, por último, é um prolongamento cilíndrico com aumento de diâmetro variável, geralmente maior do que o dendrito. Cada neurônio apresenta apenas um axônio que envia impulsos nervosos a outras células. Então, pontualmente, a função do axônio é enviar impulsos nervosos para as outras células. Recapitulando, neurônios são células especializadas que vão transmitir os impulsos nervosos. Como que eles vão transmitir esses impulsos nervosos? O impulso vai chegar no dendrito, o dendrito vai passar o impulso por todo o corpo do neurônio e vai liberar pelo outro dendrito, tá? Essa passagem passa pelo corpo celular, passa pelo axônio, o extrato de mielina faz o impulso ir mais rápido para sair mais rápido do neurônio, ok? Vamos lá então. Como que acontece essa transmissão dos impulsos nervosos? Como que o livro de vocês coloca aí? Os neurônios transmitem impulsos nervosos entre si e para órgãos do corpo humano. Pode sublinhar até aí. Para entender como ocorre a transmissão dos impulsos nervosos, veja a situação em que Paula chama Cláudia. Paula dá um berro em Cláudia. Cláudia se toca, meio lardinha. Oi! Vira e dá atenção a Paula. Letra A. Cláudia ouve o som que chega até suas orelhas, que as orelhas são órgãos especializados para a percepção de sons. As orelhas possuem células capazes de transformá-los em impulsos nervosos. Então, ela capta o som, as suas células especializadas transformam em impulsos nervosos, então começa a levar a informação até o cérebro. Os impulsos nervosos são transmitidos, agora a letra B,
de um neurônio até atingir os que compõem, de um neurônio a outro até atingir os que compõem o encéfalo. Nesse órgão, o impulso nervoso é interpretado e, com isso, Cláudia consegue reconhecer o som. Encéfalo é toda a estrutura que tem na nossa cabeça. Não é só o cérebro, tá? É o cérebro e estruturas adjacentes. Então, no encéfalo ele vai reconhecer esse estímulo, tanto que é a letra B, que a Cláudia está se ligando, ela está se ligando que alguém chamou ela, e a letra C agora ela vai responder a esse estímulo, tem sempre uma resposta. O encéfalo envia um novo impulso nervoso, que também é transmitido entre vários neurônios e chega até a região do pescoço. Esse novo impulso traz a informação de que os músculos e as demais estruturas envolvidas movimentem o pescoço. Então, a resposta desse estímulo é Cláudia mover o pescoço em direção a Paula, tá bom? Nada de muito complicado. Aqui no slide eu botei de uma forma mais genérica, tá? Das coisas como elas podem acontecer sem o estímulo do som. Pode ser, por exemplo, o tato, alguém cutucando, você levando um susto, pode ser um reflexo, pode ser de diversas formas, tá? Mas aí aqui eu botei genericão e aqui no livro de vocês ele falou como um estímulo de som. Eu acredito que não seja muito difícil. Agora, sinapse. O que é uma sinapse? Como que ela aparece assim nada na nossa matéria? A sinapse é um processo no qual os neurônios enviam os impulsos nervosos que percorrem todas as estruturas. As estruturas são dendritos, axônios e dendritos de novo, porque tem dendrito no final e no início. E eu esqueci de botar aqui não sei se é extrato mielínico, isso. Eu ia falar bainha. O extrato de mielina. Axônio, extrato de mielina. E dendritos de outro neurônio. Agora sim está certinho. Então isso é a sinapse. A sinapse é todo esse percurso. E vamos entender como é que funciona esse percurso todo. Lá em cima está escrito. Na maioria dos casos, os neurônios ficam próximos uns dos outros, mas não se tocam. Os impulsos nervosos são transmitidos entre axônio e neurônio dos dendritos por meio de um processo chamado sinapse. Agora, como que ocorre essa sinapse? Olha para essa foto aí que está no livro de vocês. Está um neurônio próximo do outro. Eles não estão se encostando, eles estão próximos. Se pegar essa parte ampliada aí, vai ver que o final de um dendrito e o início do outro estão sendo ligados por uma estrutura que vai passar um neurotransmissor, tá? Eles não estão ligados, eles estão próximos, bem próximozinhos. Lendo agora. Na sinapse, o neurônio libera substâncias denominadas neurotransmissores, as quais se ligam ao dendrito do neurônio seguinte. Como consequência da ligação do neurotransmissor, o segundo neurônio gera um impulso nervoso, o qual percorrerá seu dendrito, seu corpo celular e seu axônio. Ao atingir o final do axônio, ocorrerá uma nova sinapse e, assim, o impulso nervoso será transmitido ao neurônio e outro, de um neurônio a outro, sucessivamente, tá? Então, é um processo contínuo. A sinapse ela acontece direto. Acabou a primeira sinapse do primeiro neurônio, do segundo já começa. Depois acabou do segundo, do terceiro já começa. E isso tudo numa velocidade exorbitante, numa velocidade muito rápida. Deu para entender o que é sinapse? Eu espero que sim. A sinapse é todo esse movimento da transmissão dos impulsos nervosos entre os neurônios. Ok? Número 7 agora. Sistema nervoso central. O que ele bota aí no livro de vocês, ele bota a organização do sistema nervoso, que nós vamos estudar. O sistema nervoso no total, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Por sua vez, o periférico ele é dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. E, por sua vez, o sistema nervoso autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático. Nós vamos estudar o sistema nervoso central, periférico, somático e autônomo. Eu não vou cobrar de vocês o simpático e parasimpático, porque senão a nossa matéria vai ficar muito grande. E eu não quero que vocês se embolem mais do que vocês já devem estar embolados, tá bom? Então vamos para a primeira parte, que é o sistema nervoso central, que está verdinho aí embaixo. Diz assim no livro de vocês. A parte central do sistema nervoso é o centro de comando do nosso corpo, pois recebe informações provenientes de diferentes partes do organismo, interpreta-as e envia respostas. Além disso, está relacionado às emoções, aos pensamentos e ao armazenamento de informações, no caso, a memória. Então, o seu sistema nervoso central ele vai ter essa função toda. Ele vai enviar respostas
para todo o organismo, ele vai armazenar informações na sua memória, ele vai armazenar emoções, vai realizar os seus pensamentos, vai fazer diversas atividades. Embaixo está escrito: essa parte do sistema nervoso é formada pelo encéfalo, que eu falei, que é aquele conjunto todo de estruturas da cabeça. O encéfalo engloba o cérebro, o telencéfalo, engloba, por exemplo, o mesencéfalo, bulbo, diversas outras estruturas. E pela medula espinhal. A medula espinhal já fica protegida pela nossa coluna vertebral. Órgãos formados principalmente por tecido nervoso. Esses órgãos são protegidos pelo esqueleto. O encéfalo encontra-se no crânio e a medula espinhal na coluna vertebral. Então, o encéfalo vai ficar na nossa cabeça, que é no nosso crânio, protegido pelo nosso crânio, e a medula espinhal nas nossas costas, protegido pela coluna vertebral. Além dos ossos, a medula espinhal e o encéfalo são protegidos por membranas de tecido conjuntivo, denominadas meninges. Então, meninge, para quem não sabe, agora já sabe, é uma membrana que ajuda na proteção do sistema nervoso central, tanto do encéfalo quanto da medula espinhal. Página 255 agora. Vai falar sobre a medula espinhal, que é um órgão de formato tubular que se localiza no interior da coluna vertebral. Pode sublinhar isso, que é onde está a medula espinhal. Vários nervos estão ligados à medula espinhal. Além de manter a comunicação entre o encéfalo e as outras regiões do corpo, a medula espinhal recebe determinados estímulos do ambiente e responde a eles. Então, ela vai ter um papel principal também em captar os estímulos que chegam na gente do ambiente. Como quando tiramos a mão no objeto quente antes de sentir dor ou queimadura. Isso também se chama reflexo. A gente vai entender o que é o reflexo mais para frente, tá? Se por um acaso eu estiver descuidado e tiver alguma coisa quente perto de mim, que eu vou pegar no fogo, sei lá, uma coisa quente, ou não via porque a panela estava quente, vou encostar na panela e tiro a mão rápido, esse reflexo é da sua medula espinhal. É a sua medula espinhal que está fazendo isso, tá? E, mais detalhadamente, vem o encéfalo. Qual é a função do encéfalo? Que eu botei aqui no slide para vocês sublinharem aí no livro de vocês. O encéfalo relaciona-se com nossa capacidade de receber, interpretar e armazenar informações. Tá? O encéfalo ele vai receber, vai interpretar e vai armazenar essa informação. Ele é dividido em telencéfalo, cerebelo, tronco encefálico e diencéfalo. Mas isso eu não quero que vocês saibam exatamente do que ele se divide. Eu separei as estruturas pontuais que eu quero que vocês saibam. Tanto que eu botei aqui no slide de vocês. As estruturas do encéfalo. Eu quero 1, 2, 3, 4 estruturas. Opa. 4 estruturas só. Que é o cerebelo, o tronco encefálico, o tronco encefálico que corresponde ao bulbo, o diencéfalo que por sua vez vai corresponder ao hipotálamo, e o telencéfalo, que vai corresponder ao cérebro propriamente dito. Dessas 4 estruturas, o que eu quero que vocês saibam é, a letra A, que está no livro de vocês, o cerebelo atua na coordenação dos movimentos, na manutenção da postura e no equilíbrio do corpo humano. Então, a sua postura, o seu equilíbrio e a coordenação dos seus movimentos são todos produzidos pelo cerebelo, que fica nessa parte mais abaixo da sua nuca. A letra B, que está escrito bulbo, está na 1, 2, 3, na 4ª linha. Está escrito no bulbo, também conhecido como mielencéfalo, localiza-se os centros de controle de várias funções básicas do nosso corpo, como a cardiovascular, a que atua no controle dos batimentos cardíacos. Então, o nosso coração ele só bate em ritmos controlados, ele só acontece seus batimentos controlados pelo bulbo. É o bulbo também que controla os batimentos cardíacos. E letra C, o que eu quero está na 1, 2, na 3ª linha, que fala o diencéfalo é dividido em tálamo e hipotálamo. O segundo atua na regulação de importantes processos do nosso corpo, como deslocamento de alimentos no sistema digestório. Então, você só engole, o seu estômago só trabalha por causa do hipotálamo. A contração da bexiga urinária, como nós já estudamos, a bexiga urinária ela tem o movimento de contrair para poder fazer a urina sair, e ela só funciona por causa do hipotálamo. E ajuda também nos batimentos cardíacos. O hipotálamo também ajuda a controlar seu ritmo cardíaco.
O hipotálamo é responsável ainda pelo controle da fome, da saciedade, da sede e da temperatura corporal e na manutenção do estado de consciência. Então, você sente fome e você fica satisfeito na hora de comer por causa do hipotálamo. Você sente sede por causa do hipotálamo, a sua temperatura corporal ela é regulada pelo hipotálamo, a manutenção do seu estado de consciência, você está são graças ao seu hipotálamo. O hipotálamo aí, ele está logo em cima da letra B, no meio do cérebro mesmo, no meio dessa região do encéfalo. O telencéfalo, que é o cérebro propriamente dito, ele está na página 256. Lá em cima diz assim, ó. O telencéfalo também é conhecido como cérebro, é dividido em duas metades, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E o telencéfalo representa três áreas principais: a área sensitiva, a área motora e a de associação. Tá? Então, o cérebro ele vai trabalhar com três áreas diferentes. A área motora ela vai ser caracterizada por controlar os movimentos cardíacos e movimentos dos músculos esqueléticos, então o movimento das minhas mãos, das pernas, os movimentos que eu tenho controle. A minha área sensitiva vai receber e interpretar impulsos provenientes de diferentes partes do corpo, como os olhos, orelhas, nariz, tá? São as sensações. Isso é que significa. Pode sublinhar esses três que está em negrita no livro de vocês. E por último, a área de associação é aquela que vai promover a ligação, que vai conectar tanto a área motora quanto a área sensitiva e também vai se relacionar com todas as suas emoções, a sua memória, a sua inteligência e a sua personalidade. Você é quem você é por causa dessa área de associação, porque ela faz toda a ligação e todo o link entre as áreas sensitivas e as áreas emotivas e forma a sua personalidade. Tá? Tudo isso vai ser relacionado no telencéfalo, que é o cérebro. Embaixo vem falando sobre a doença de Alzheimer, tá? Mas eu não vou pedir para que vocês nem leem ou procurem saber mais sobre essa doença. Se vocês quiserem ler por curiosidade, tudo bem, tá aí. Mas o que vocês precisam saber sobre a doença de Alzheimer é que ela vai degenerando o seu cérebro. A primeira foto que está aí de um cérebro na letra A, se você olhar lá embaixo, é um cérebro saudável. A área branca está toda saudável. A letra B já é um cérebro com Alzheimer, então ela tem áreas degeneradas e isso compromete a função do cérebro. E a gente já vem estudando a função do cérebro. Se tem uma área comprometida, quer dizer que o seu cérebro não vai funcionar direito. A sua memória vai parecer esquecida, a sua personalidade vai mudar, a sua inteligência vai ficar menor, suas emoções vão esfriar um pouco. Todos os sintomas do Alzheimer vão ser respondidos sendo o contrário da função do cérebro. Isso é uma boa questão de prova, hein? Por que os sintomas do Alzheimer são sempre o contrário da função do cérebro? Por quê? Porque o Alzheimer ele tem a capacidade de degenerar áreas do cérebro e acabando com a função de áreas do cérebro, nós temos a perda de emoções, memória, inteligência, personalidade, mudanças dos hábitos e por aí vai. Tá? Fica a dica. Página 257 agora, para a gente entrar no nosso sistema nervoso periférico. Como o nome já diz, o sistema nervoso central ele vai estar na parte central do nosso corpo, que é o nosso cérebro, na nossa cabeça, e o nosso tronco, protegidos pelo crânio e pela nossa coluna. E o sistema nervoso periférico ele vai estar na periferia do nosso corpo, nas extremidades do nosso corpo. Isso nós estamos levando em consideração de dentro do corpo para fora, tá? Lá em cima vem escrito: a parte periférica do sistema nervoso, também conhecida como sistema nervoso periférico, é formada por estruturas que encaminham os impulsos nervosos até a parte central. Pode sublinhar dessa parte aqui, ó. É formada por estruturas que encaminham os impulsos nervosos até a parte central do sistema nervoso e por aquelas que encaminham as respostas aos diferentes órgãos e estruturas do corpo. Calma. Olha só o que é isso. Se alguma coisa acontecer na minha mão, vai ser o meu sistema nervoso periférico que vai levar a informação da minha mão até a minha medula ou até o meu encéfalo, no caso, até a minha medula. Essa minha medula vai fazer uma resposta, vai programar uma resposta e vai enviar os impulsos nervosos por meio do sistema nervoso periférico até a minha mão para que eu tenha uma reação de
afastar e me proteger daquilo. Deu para entender? Então, o sistema nervoso periférico ele vai levar a informação até o central, para o central reconhecer aquilo, programar uma resposta, e o sistema nervoso periférico, de novo, enviar a resposta para poder fazer aquela ação, para poder sair daquela zona. Tá? Continua sublinhando. Dessa maneira, ele estabelece uma comunicação entre a parte central do sistema nervoso e os diversos órgãos do corpo humano. Ele é essa comunicação, esse elo que vai ligar e que vai levar as informações. A parte periférica do sistema nervoso é formada principalmente por nervos e gânglios, sublinho. Os nervos são conjuntos de axônios envolvidos em tecido conjuntivo. Não precisa saber que eles são envolvidos em tecido conjuntivo, só precisa saber que eles são conjuntos de axônios. Nós já vimos o que são axônios. Axônios é o corpo do neurônio. Tá? Os gânglios são estruturas compostas principalmente de corpos celulares de neurônios envolvidos pelo tecido conjuntivo. Tanto nervos quanto gânglios atuam na transmissão de impulsos nervosos para os diferentes órgãos do corpo, para a parte central do sistema nervoso. Então, ele só falou de novo o que eu acabei de falar, tá? Mas as células do sistema nervoso, os componentes do sistema nervoso periférico são os gânglios e os nervos. Por favor, não confundir, tá bom? Depois, aí embaixo, ele vem uma práticazinha que é bem bobinha, por sinal. Não vou nem pedir para vocês fazerem, porque vocês vão até achar bobo. Caso tenha curiosidade, é só fazer, que vocês vão achar bem bobinho. Na página 258 agora, vamos entender o que cada um deles faz, tá? Eu terminei aqui no slide falando que o sistema nervoso se divide em autônomo. Sistema nervoso periférico se divide em autônomo e somático. Vamos entender agora o que é a parte somática do sistema nervoso periférico. Esse sistema nervoso periférico ele tem tantas funções para o corpo humano tão grande que ele tem que se dividir em duas partes, a parte somática e a parte autônoma. Primeiro vamos para a parte somática, tá? Pode pular aí o primeiro parágrafo do livro e vem assim escrito: a parte somática do sistema nervoso transmite informações até a parte central e também aos nervos, que levam respostas dessa parte aos músculos esqueléticos. Então, a parte somática do sistema nervoso vai fazer essa comunicação de informações relacionadas aos nossos músculos. Tá? A parte somática do nosso corpo vai mexer os nossos músculos e os músculos que nós controlamos. Por exemplo, o músculo do meu braço. Agora eu estou abaixando e levantando meu braço, abaixando e levantando. Eu controlo. Então, a parte somática também vai me ajudar a controlar esses movimentos de abaixar o braço e de levantar o braço. Pode sublinhar esse parágrafo todo, tá? Continuando lendo. Com a contração e relaxamento dos músculos esqueléticos depende da nossa vontade, a parte somática do sistema nervoso relaciona-se a respostas voluntárias do nosso corpo, ou seja, respostas que nós controlamos. Além das respostas voluntárias, sublinho de novo, a parte somática do sistema nervoso transmite impulsos responsáveis pelos atos reflexos, que são movimentos involuntários, rápidos e previsíveis. Então, o sistema nervoso periférico e sua parte somática vai ser responsável também para atuar nos nossos reflexos, nos reflexos do corpo humano. No caso, reflexo é aquela resposta, tipo um susto que você leva. Vamos entender como é que funciona esse reflexo. Olha o número 2 aí. Comente com o colega o que aconteceu com o Felipe. No caso, o Felipe se furou com o anzol e tirou rápido a mão. Enquanto o Felipe segurava o anzol, ou botava a linha no anzol, não sei o que ele está tentando fazer aí, ele sem querer se furou no dedo dele, furou a ponta do dedo dele e tirou a mão. Isso que acontece com o Felipe. Mas vamos entender agora como que isso realmente acontece no nosso corpo. Olha aí número baixo. Olha aí embaixo que tem uma fotografia bem confusa, mas tem a letra A, letra B, letra C para a gente entender. Primeiro acha a letra A que está aí. Achou a letra A? Está do lado esquerdo do corpo, no meu lado esquerdo, né, olhando de frente do corpo, que está aí seria lado direito, que está chegando uma informação do dedo dele. Ó. O anzol entrou no dedo dele, que é essa que está mostrando aí maior, o anzol entrando, formando um machucado no dedo dele. Quando o anzol entra, vai levar a informação
até o sistema nervoso central, que no caso é a medula, tá? Os nervos vão levar essa informação que o anzol entrou no seu dedo até a medula. A medula, por sua vez, vai responder com uma ação, reflexo de tirar o dedo do anzol. Isso que está acontecendo. Letra A agora. Por meio de nervos, a parte somática do sistema nervoso, que os impulsos nervosos gerados com o ferimento do dedo do anzol chegam à medula espinhal, onde são interpretados. Então, os nervos levam essa informação até a medula interpreta. B. A medula espinhal gera um novo impulso nervoso, que é encaminhado até determinados músculos do braço, que por meio dos nervos também. Então, a medula espinhal ela fez uma resposta e os nervos levaram essa resposta até os músculos de Felipe. Letra C agora. Posteriormente, a medula espinhal envia impulsos ao encéfalo e só então a dor é sentida. Pulei uma parte, desculpa. Volta lá na letra B. Alguns desses músculos se contraem e outros relaxam, fazendo com que Felipe mova seu braço e retire o dedo do anzol. Então, depois que a medula espinhal fez a resposta e os nervos levaram para os músculos vão uma parte contrair e uma parte relaxar, fazendo com que Felipe tire o dedo do anzol. Depois disso, a medula espinhal vai enviar um impulso nervoso para o nosso cérebro e só então o cérebro vai sentir a nossa dor, porque o cérebro aqui tem a função dos sentidos, tá bom? Então, para vocês verem como que é demorado o processo de sentir dor, mas como que é altamente rápido quando a gente sente dor, tá? E isso tudo só é graças, a ser rápido, só é graças ao extrato mielínico, que faz o impulso nervoso ser mais rápido. Passando agora para a parte autônoma do nosso sistema nervoso. Eu vou ser extremamente breve nessa parte autônoma, porque vocês já devem estar de saco cheio de me ouvir, tá? Só faça o paralelo na sua cabeça. Se a parte somática são os impulsos que nós conseguimos controlar, a parte autônoma do sistema nervoso periférico são os impulsos que nós não conseguimos controlar. Exemplo, músculos do coração, sistema digestório, no caso o estômago, para digerir o alimento, sistema urinário, no caso a bexiga, para fazer a eliminação de urina, que a gente já entendeu como é que acontece a eliminação, tá? Então, entenda isso. Parte somática, movimentos que nós controlamos. Parte autônoma, movimentos que nós não controlamos. Aí eu botei observação. Acessibilidade, que é o que está no livro de vocês, embaixo na página 259. Eu não li os 2 parágrafos ali de cima, mas eles dizem basicamente a mesma coisa que o sistema somático, tá? A única diferença é que o somático eu controlo, o autônomo não controlo. E é isso que eu quero que vocês saibam pontualmente. Depois, na 260 e 261, fala da cidadania do dia a dia com o uso, o cuidado no uso de drogas, fala como que essas drogas atuam na nossa cabeça e descontrolam o nosso sistema nervoso. Eu quero que vocês leiam e façam as atividades também. E de para casa fica a página 262 e 263, tá? A gente acaba por aqui e tchau, tchau.